Olá pessoal, bom dia! Agora nós vamos começar nossa primeira aula de Química. Então vamos lá, nós vamos falar nessa nossa primeira videoaula a respeito de soluções. Nas aulas anteriores eu fiz uma revisão do primeiro ano para a gente poder usar agora em soluções. Então eu deixei o material com a professora Cláudia para passar para vocês soluções, mas se vocês tiverem dificuldade, como eu havia falado na aula de matemática, vocês podem estar deixando no WhatsApp lá para que eu possa fazer uma videoaula para vocês a respeito da revisão da aula do primeiro bimestre, para que vocês possam acompanhar bem soluções, tá? E as atividades que eu passei, como sempre, eu preciso delas. Então vamos começar com soluções. O que é soluções? As soluções são misturas homogêneas, ou seja, ela apresenta um aspecto visual uniforme em que você só vê uma fase da mistura. Tá? Então você não vê outra substância junto. E a grandeza da partícula nessa solução é da questão de 1 nanômetro. Então, esse nm aqui significa nanômetro. Então, é uma partícula muito, muito pequena, tá? E ela é formada por uma parte chamada soluto, tá? E solvente. Então, o soluto é aquela, vamos dizer assim, que seria a parte sólida da solução, e o solvente seria a parte líquida da solução. Essa questão de falar parte sólida e parte líquida não é muito correto em dizer, porque eu tenho soluções de soluto e soluto. Então, eu tenho soluções de solvente com solvente, com líquidos diferentes aí, e um pode ser solvente e outro pode ser soluto, e ambos sendo líquido. Então, devido às partículas serem muito pequenininhas, muito reduzidas, não é possível realizar a separação de mistura através de processos tradicionais como filtração, por exemplo, entendeu? Isso daí eu tenho que exigir um processo um pouquinho mais sofisticado para separar essas misturas, que seria no caso de uma destilação fracionada. Então seria um processo um pouquinho mais complicado na separação disso daí. Mas isso não vem ao caso agora, porque o que interessa para a gente é entender o que são soluções, tá? Então veja só, soluto é uma substância que está dispersa em um solvente, ou seja, é a substância que será dissolvida no meio chamado solvente, a fim de formar uma solução, a que nós queremos, tá? Os solutos são normalmente compostos iônicos, ou seja, são íons que podem se apresentar também como os compostos moleculares polares. Então veja só, moleculares polares, eu vou falar para vocês aí, água com açúcar. Na hora que você pega a água e adiciona o açúcar, você está fazendo uma solução lá. Então você vai ter uma água doce. Conforme você vai colocando o açúcar, ele vai ficando uma solução mais grossa e cada vez mais grossa. Então, o açúcar, ele é um composto molecular, em que ele tem uma certa polaridade. Então, quando falar aqui polares, é que ele tem polaridade. Então, ele tem carga positiva e carga negativa. Então, essa solução aí é uma solução molecular. Tá? Então, a água com açúcar, quando você adiciona o açúcar lá e você vai transformando aquilo lá em um xarope, aquela solução é uma solução molecular, tá? E eu tenho um composto molecular ali não iônico. Solvente é uma substância onde o soluto é disperso, ou seja, é a parte que apresenta maior quantidade em uma solução e onde o soluto é dissolvido. O solvente mais utilizado é a água, que é conhecido também como solvente universal. Porém, veja bem, dependendo do tipo de solução que eu estou trabalhando, a minha água pode ser soluto. Então depende muito da quantidade que eu estou trabalhando. Então quer dizer, quando ele fala aqui que a parte que apresenta em maior quantidade em uma solução é o solvente, e o soluto é a que tem a menor quantidade, então dependendo da quantidade que eu estou usando de água numa solução, ele pode ser o soluto. Um exemplo bem claro aí, vamos supor, nós agora como estamos
processo da pandemia aí do Covid-19, o álcool gel, por exemplo. O álcool gel que nós trabalhamos, ele é um álcool gel 70%. Ou seja, eu tenho 70% de álcool e 30% de água. Então, esses 30% de água aí que eu estou usando, ele vai ser o meu soluto. O meu solvente, nesse caso, é o álcool. Então, a gente tem que tomar muito cuidado em determinar quem é o soluto e quem é o solvente em uma determinada solução, ok? As soluções podem ser classificadas de diferentes maneiras, pelo seu aspecto e estado físico em que eles se encontram em relação à natureza, ou ainda em quantidade de soluto e solvente que compõem essa solução. Nós temos aí, por exemplo, como eu estava falando, soluções sólidas, ou seja, eu tenho duas ligas metálicas aí formando o ouro 18 quilates. O ouro 18 quilates ele é formado por ouro, cobre e prata em determinadas proporções, sendo que a maior parte aí é ouro. O latão, que é formado por duas ligas e outras ligas metálicas diversas que nós temos por aí. O aço, por exemplo, é também uma solução sólida, em que no aço eu tenho ferro e tenho carbono, tenho níquel, tenho vanádio e outras ligas que vai compor aí um determinado tipo de aço especial. Soluções líquidas. Soro fisiológico é uma solução líquida. Álcool comercial, como eu estava falando para vocês aí, no caso do álcool 70, o álcool combustível, e água com açúcar, tá vendo? Eu tenho um sólido aqui, eu tenho água com açúcar. Então, essas são soluções líquidas, em que eu tenho um soluto em menor quantidade, pode ser um sólido ou como pode ser um líquido, então ele vai me formar uma solução líquida. Então, eu tenho uma solução sólida aqui, que são o caso dos metais. Aí eu tenho soluções líquidas aqui, que é uma solução em que eu estou colocando um soluto dissolvido em um líquido, ok? Soluções gasosas, é o caso do ar atmosférico, entre outras, que no ar atmosférico, o ar que nós respiramos, por exemplo, ele tem uma composição de vários gases. Dentre eles, nós temos nitrogênio, oxigênio, nós temos gás carbônico, argônio, xenônio. Então, esses gases que compõem o ar que nós respiramos, a maior parte dele é de nitrogênio. Então, há um erro muito grande aí quando a pessoa fala que você respira oxigênio. Você respira o ar. O ar ele é composto de nitrogênio e oxigênio, sendo que na sua maior parte é nitrogênio. Tudo bem? Vamos lá. Então vamos falar agora a natureza do soluto, tá? Então como se classifica esse soluto? Quem a gente sabe o que é um soluto iônico, o que é um molecular e assim por diante. Então veja só, soluções iônicas são compostas por solutos iônicos. É o exemplo do sal de cozinha, ou seja, cloreto de sódio. Então nós temos aqui NaCl, é o cloreto de sódio. O sódio é um composto iônico, tá? Em que eu tenho um cátion e um ânion. Então, eles são de naturezas iônicas. Então, são íons. Eu estou aqui com íons. Esses caras aqui são íons que ele está me formando essa substância chamada cloreto de sódio. Por isso que o nome dessa solução é solução iônica, porque eu tenho íons que fazem essa solução. O sódio ele tem uma carga positiva e o cloro ele tem uma carga negativa. Ele, em uma solução iônica, ele pode até transmitir eletricidade. Agora tem o caso de soluções moleculares. É o caso do açúcar com a água. Então aqui eu tenho açúcar, essa daqui é a fórmula química do açúcar, C12H22O11, e a água. Então aqui eu tenho uma solução molecular, porque o açúcar ele é de aspecto molecular, tá? Então a gente vai ver isso daí no futuro, o que é uma substância, o que é uma molécula, tá? A gente já viu isso daí na revisão a respeito de moléculas, tá? Então não se preocupem muito com isso, que a gente vai ver isso daí com mais calma no futuro mais próximo. Eu também tenho casos especiais onde que a presença do composto iônico
e molecular. É o caso desse camarada aqui chamado acetato, tá? O acetato, que é o CH3COO-, ele é um composto iônico. Junto com o hidrogênio, ele forma um ácido chamado ácido acético. Como ele tem essa característica de carbonos aqui, ele tem uma composição molecular. Porém, esse cara, ele pode atuar dos dois jeitos, como um íon e como uma molécula. Aqui no caso ele é molecular, e aqui nesse caso aqui, ele está separado no caso de íons, tá? Tá? Só para vocês terem um conhecimento de alguns casos especiais que possam aparecer, mas quando for aparecer nesses casos, nós vamos comentar ele para vocês ficarem mais tranquilos a respeito. Então veja só, agora vem uma parte muito importante que vocês precisam entender: solubilidade. Então, a solubilidade é a propriedade física que a substância tem de se dissolver ou não em um determinado líquido. Tá? Então, veja bem, eu tenho um soluto, tá? E eu vou fazer uma solução com esse soluto. Mas, dependendo da propriedade dele, ele não se dilui em água. Eu tenho que diluir ele em um outro solvente, por exemplo. Quer ver? Veja só um caso muito comum. Óleo e água. Óleo e água, eles não se misturam. São dois líquidos, eles não se misturam, você tem a separação deles, você vê o óleo e a água. Então, eu não consigo fazer uma solução de água e óleo. Porém, se eu pegar o óleo e colocar num solvente orgânico, ele vai se diluir. Porque, nesse caso aí, eu tenho um problema da polaridade de cada uma da substância. Tá? Então, eu tenho que ver qual é a polaridade desse camarada. Eu tenho que saber qual que são as propriedades físico-químicas que esse camarada tem, para ver se eu posso fazer uma solução dele ou não. Porque se eu não conseguir fazer uma solução com esse soluto que eu tenho, tá, ele vai se precipitar. Tá? E essa precipitação não vai me transformar numa solução. Pode me transformar em outra coisa, sem ser uma solução. Isso daí a gente vai ver. Tá? E eu também tenho um processo de dissolução. É o processo de dispersão do soluto em um solvente, dando origem a uma solução ou mistura homogênea. Tá? Isso daí é uma dissolução, é uma outra coisa, é uma dispersão do soluto. Então vamos lá, vamos continuar e entender um pouquinho mais isso daí. Então veja só, como eu falei para vocês, um princípio comum da solubilidade é que semelhante dissolve semelhante. Então eu tenho um solvente, um soluto que ele é polar, ele tende a se dissolver com um solvente polar. Um solvente que é apolar, ele tende a dissolver com um solvente apolar. O que é polar e o que é apolar? Polar é aquilo que tem polaridade, carga, tá? Apolar são aqueles camaradas que não têm carga. É o caso da gasolina, é o caso do álcool, do óleo e de alguns compostos orgânicos, tá? O açúcar também é um camarada que ele tem uma característica apolar, porém ele se dilui, tá, com uma certa facilidade na água, tá? Por uma característica própria dele, tá? Ele consegue se diluir na água por conta da origem que ele vem. Ele é um vegetal e por essa característica natural dele, ele consegue ser diluído em água. Agora, uma grande maioria deles aí, todos aqueles materiais que são levemente gordurosos, tá? Ele só vai ser diluído em solvente orgânico. Um caso muito comum é quando o pessoal está trabalhando principalmente na mecânica, que eles sujam a mão de graxa e eles precisam limpar. Geralmente eles lavam a mão com querosene. O querosene é um solvente apolar e ele vai tirar a graxa da mão do trabalhador, do mecânico, por conta da característica que essas duas substâncias têm, devido às suas
polaridades, ok? Então veja só, então, os hidrocarbonetos são apolares. Quem são hidrocarbonetos? Vocês vão entender os hidrocarbonetos no terceiro ano. Hidrocarbonetos são substâncias que têm hidrogênio, tá? E carbonos, tá? Então são os hidrocarbonetos. Camaradas, nós vamos conversar a respeito deles no terceiro ano. Geralmente todos eles, na sua grande maioria, são apolares, apresentam pouca solubilidade em água, tá? E aí, eles são polar, tá? Esses caras são todos polar, tá? O álcool é polar e é solúvel em água, mas não é solúvel na gasolina, tá? Então, veja, o álcool polar ele é solúvel em água, mas não é solúvel em gasolina, que é apolar, tá? Então, o álcool, quando ele tem carga, ele vai se diluir na água, tá? E ele não vai ser diluído na gasolina, que é apolar. A solubilidade dos sais é diferenciada. Elas podem ser classificadas em sais solúveis, praticamente insolúveis, tá? Então, uma outra característica dos sais, e a gente não vai trabalhar muito com esses camaradas que são praticamente insolúveis, que não vale muito a pena. A gente vai trabalhar só com aqueles que são solúveis, para vocês entenderem qual é a dinâmica de soluções. Então, os solutos podem ser classificados em solutos que se dissolvem no solvente, solúveis, tá? São aqueles que são solutos que se dissolvem no solvente. Pouco solúveis são aqueles solutos que apresentam dificuldade em se dissolver no solvente. Insolúveis são aqueles que não se dissolvem, mas nem que a bagaçuça. Cada substância possui uma curva de solubilidade própria para um determinado solvente. A variação de solubilidade é considerada linear quando não está sob influência de temperatura, tá? Para conhecer a variação é preciso observar a curva de solubilidade de cada uma das substâncias que você está trabalhando com ela. Então veja só, eu peguei aqui o caso de uma substância iônica chamada nitrato de potássio. Então, observa bem essa linha. Essa linha aqui é a curva de solubilidade desse sal, do nitrato de potássio. Então, quando ele está aqui, em cima da linha, é saturado. Acima da linha, supersaturado. Abaixo da linha, insaturado. Então, eu tenho acima da linha, supersaturado, na linha saturada e abaixo da linha insaturada. E a fórmula para mim determinar o coeficiente de solubilidade, que nós vamos chamar ele aqui de CS, é 100 vezes a divisão da massa do soluto pela massa do solvente. Então, M1 e M2 a gente vai falar a respeito deles. Então, só para ficar um pouquinho mais claro para vocês, quando eu estiver falando com M1, eu vou estar trabalhando a respeito do soluto, e M2 eu vou estar falando a respeito do solvente. M, massa do soluto, M1, massa do soluto, M2, massa do solvente. Então, aqui eu tenho para vocês, tá? O coeficiente de solubilidade, massa do soluto, massa do solvente, como eu havia falado anteriormente. Então, veja aqui. Aqui eu tenho um gráfico da solubilidade de gramas de soluto em 100 gramas de água, tá? Então, quanto que vai solubilizar esse cara em 100 gramas de água? Então, aqui eu tenho a quantidade do soluto, 10 gramas, 20 gramas, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, tá? E aqui eu tenho a temperatura, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Então, esse daqui é um gráfico de solubilidade. Então, veja só, eu quero saber a respeito desse camarada chamado NaCl. Então, o NaCl é essa linhazinha azul aqui, ó. Então, ele está aqui, ó, 34, 35, tá? 34, 35, por aí. E ele está se mantendo aqui, ó. Conforme vai subindo a temperatura, ele vai se tornando mais solúvel, tá? Ele vai se tornando mais solúvel. Então, abaixo dessa linha aqui, ele é insaturado. Acima dessa linha, ele é supersaturado. E na linha, ele é um sal saturado na hora que eu vou fazer uma
solução. Então, se eu tiver numa temperatura de 30 graus, qual é o máximo de cloreto de sódio que eu posso estar utilizando? Então, ele vai estar aparecendo aqui, ó, 30, tá? Então, o cloreto de sódio, eu vou ter ele aqui nessa linha de 30, mais ou menos 35 gramas de cloreto de sódio em 100 gramas de água, tá? Então, nesse caso aqui, seria em torno de 35 gramas de cloreto de sódio em 100 gramas de água. Então, vamos pegar esse outro cara aqui, ó, KCl, cloreto de potássio. Então, cloreto de potássio, o que acontece com ele? Olha só como que é a curva dele. Ele sai aqui mais ou menos nos 28, aumenta a temperatura, ele vai subindo, 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 e vai subindo. E tá indo. Então, conforme vai aumentando a temperatura, ele vai se tornando mais solúvel. Então, vamos supor, se tiver uma temperatura de 30 graus, qual é o máximo que eu posso desse camarada aqui, ó? Então, se eu vou pegar aqui, pegar uma régua, colocar, levar até aqui, ele vai me chegar aqui até uns 38, 37 gramas por 100 gramas de água, ok? Olha esse camarada aqui, cloreto de cálcio. Cloreto de cálcio, olha onde que ele está aqui, 20 graus. Ele chega a ser quase todo soluto, tá? Então, veja só. Com a relação entre a quantidade de soluto e de solvente numa solução, eu tenho a saturação da solução. Então, eu tenho, ó, como eu falei, solução saturada possui menor quantidade de soluto em relação à quantidade de solvente. Soluções saturadas possuem a máxima quantidade de soluto em determinada quantidade de solvente. Olha só, é a máxima quantidade de soluto. E as soluções supersaturadas, tá? Ou saturadas, tá? Possuem maior quantidade de soluto, que é a relação da quantidade de solvente. Então, essa daí é a classificação que eu tenho para esses três tipos de soluções quanto à quantidade de soluto nela: insaturadas, saturadas, supersaturadas ou saturadas, tá? Supersaturadas. Então eu tenho lá insaturada, saturada e supersaturada, ok? Então é isso, gente. Essa daqui foi a nossa primeira aula a respeito de soluções. Vai ter mais assunto para frente, tá? Eu não vou me alongar porque essa aula era muito mais escrita, tá? Do que exercícios. Então vocês têm que entender bem essa parte teórica para na hora que nós começarmos a trabalhar na parte de cálculos, vocês entenderem direitinho a respeito disso daí. Então, turminha, façam as atividades que eu deixei com vocês, tá? Entreguem, tá? Peça o pessoal ir até a escola, se não forem vocês, alguém, coloca um envelopinho para entregar para mim, para que eu possa estar corrigindo e dando a nota para vocês a respeito do primeiro bimestre, tá? Tenham um bom dia e bons estudos.